Rafa, briga do Xi Jinping lá, do chinês, com o George Soros, né, que é o outro representante do demônio na Terra. Isso é real? Teoria das tesouras, técnica da desinformação, reengenharia social. O que é essa briga? Olha, tem de tudo um pouco aí do que você falou, Camila, e as pessoas. Eu fico feliz, Camila, que as pessoas que nos acompanham, e o brasileiro em geral, hoje tem um conhecimento que não tinha 2 anos atrás. Não tinha. Não só sobre a China, mas sobre a política, sobre tudo. Se você falasse Teatro das Tesouras 3 anos atrás, ninguém imaginava, achava que era alguma coisa ligada a teatro, né? Então, olha só o nível que a gente está chegando, que nós estamos construindo essa massa crítica no Brasil, que é ótimo. Eu fico muito feliz com as pessoas que nos acompanham. O George Soros, que está naquele livro ali, ó, Guerra Irrestrita, ele não tem em português, tá? O Unrestricted Warfare. Mas tem um amigo meu que falou que tem um PDF traduzido, eu estou tentando arrumar para deixar ele disponível na internet. É um PDF, porque alguma alma gentil traduziu e botou ele disponível em PDF. Eu estou tentando arrumar para ver se a gente consegue colocar online. É a tradução do livro. Já lá no fim dos anos 90, né, porque o livro ele terminou de ser escrito em 1999, acho que ele foi publicado pela primeira vez em 2000, que são os coronéis chineses escrevendo. Eles já listam tudo o que era preciso fazer para desestabilizar uma sociedade, um país, uma nação. É o que eles fizeram, estão fazendo com os Estados Unidos, com o Brasil, com o Chile, com a Argentina. E o George Soros, aí eles têm as categorias, né? Tem os narcotraficantes, eles citavam lá Pablo Escobar, todo o trabalho que ele tinha feito ali para o narcotráfico no mundo, e várias categorias. E o George Soros, eles listam na categoria de maníaco. Não tinha uma categoria assim. Porque falar, eles não conseguiam entender. George Soros é maníaco. Aí eles citam ali George Soros, um ou outro, mas assim, é muito claro que eles quiseram usar o George Soros como exemplo, porque ninguém sabe ao certo o que o motiva. E os chineses não conseguem entender essa parte muito bem de religião ou de ocultismo, tá? Eles não conhecem, eles não são muito bem preparados para isso. Então eles colocaram o George Soros na categoria de maníaco, porque o George Soros ele faz alguns ataques especulativos que ninguém entende de onde que veio, para quê. Às vezes ele não está ganhando com esse ataque, mas ele está prejudicando outras pessoas. Então, eles queriam já anular George Soros 20 anos atrás, para que ele não fizesse justamente um ataque especulativo na Bolsa de Xangai, né, para que ele não tentasse desestabilizar a China. E aí existe, sim, de fato, em alguns momentos, interesses da China e de George Soros, ou seja, dos globalistas e dos comunistas, que coincidem, mas eles usam um ao outro. O fim, Rafa, né? você está sem áudio. Estou sem áudio? Estão conseguindo me ouvir? É só no Instagram Pessoal, ou no YouTube? Pronto. Não, voltou. Voltou? Então, essa briga deles existe alguns interesses que são comuns entre os comunistas e os globalistas. Eles usam uns aos outros. Os fins justificam os meios, vamos usar Maquiavel aqui. Mas a questão é, no fim mesmo, de verdade, os dois se matariam, porque não é o que o comunismo busca, não é a mesma coisa que os globalistas buscam. Tá? E ambos querem o controle sozinhos. Eles não querem dividir. Os globalistas não querem dividir com o Partido Comunista Chinês e vice-versa. Tá? Então, essa disputa, que era de bastidor já há pelo menos 20 anos, ela veio à tona agora. E pode ser, sim, uma espécie de teatro da tesoura, mas eu acredito que não. Eu acredito que existe mesmo uma disputa ali por poder, por dinheiro, né? E o George Soros já, digamos assim, que ele não tem muito mais para viver, né? Eu não sei exatamente como anda a saúde dele, mas ele é uma pessoa bastante idosa e, enfim, talvez quando ele saia de cena, bom, ainda tem Bill Gates, né? As pragas nunca acabam. Rafa, dá um panorama, então, do que a gente vai encontrar no seu livro. No meu livro, ótimo. Vocês vão encontrar... Você pode mostrar a capa do livro para gente? Vou mostrar. Vou mostrar aqui primeiro aqui a capa no Instagram. Chernobyl, ou Chernobyl, como vocês preferirem, agora no YouTube. Tá aí a capa do livro, pessoal. O panorama, Camila, eu gosto muito agora porque eu estou recebendo os primeiros feedbacks de pessoas que leram o livro
e algumas pessoas que leram em 2 dias, olha, eu demorava 2 dias para fazer a revisão do livro, tem gente lendo em 2 dias, o que eu acho muito bacana. Você vai encontrar histórias, né, porque não é uma ficção. Eu tive que mudar o nome de algumas pessoas, claro, por questões de segurança. Eu até explico isso no começo, porque são pessoas que vivem na China, ou têm alguma ligação, ou têm família na China, então essas pessoas não podem ser expostas, os nomes dela. Então eu mudo alguns nomes de umas pessoas, mudo o sexo de algumas pessoas, enfim, mas são todos fatos reais que aconteceram, então eu estou narrando uma história e coloco elementos da política no meio. É o que a pessoa vai encontrar. Por quê? Eu não queria fazer um tratado político, um tratado geopolítico. Vamos lá. Então, voltando ao livro aqui. São histórias, a pessoa vai encontrar histórias, né, uma narrativa de praticamente 15 anos, compreende mais ou menos 15 anos, contando histórias e que eu vou intercalando com política. Eu não queria um tratado político. Tem outros livros que fazem isso, Camila. Eu queria que fosse uma leitura agradável, mas que despertasse a consciência das pessoas do que está acontecendo. Porque aconteceu comigo, né? Quando eu conheci a China a primeira vez, eu tive aquele encantamento daquele estrangeiro que vai para a China. Com a diferença que acontece, eu já conto no começo do meu livro, que eu fui para a China sozinho. Quase todo mundo que viaja para a China vai em grupo de excursão, porque não fala mandarim, porque tem medo, enfim. Eu fui sozinho. E aí eu já comecei a ficar atento para algumas coisas que um grupo de excursão não permite. Então eu andei sozinho por alguns lugares que estrangeiros já não andavam. Então eu comecei a despertar. Mesmo assim, eu estava encantado com a cultura chinesa, né, com a arquitetura chinesa, com a história das dinastias, enfim. Eu estava muito interessado na China ancestral. E aí, quando de fato eu decido me mudar para a China, aí sim a história começa a mudar e eu vou me decepcionando com o que está se transformando a China, com o que o Partido Comunista está fazendo com a China hoje. E aí começa toda essa parte de infiltração para eu obter informações e descobrir o que eles estão fazendo com o próprio povo e também com outros países do mundo para poder ter o controle e implantar a ditadura deles em outros países.